Fernando Diniz fala sobre as mudanças táticas. Teria a conversa da torcida com o time tido um papel nessa vitória e também sobre a saúde mental do time durante o intervalo e sobre o Ryan, tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai acordar feliz, alegre, amando. Vasco simplesmente, desculpem, passa o rodo no Internacional e goleou por 5-1 ontem em São Januário. Com isso, o Vasco foi a 45 pontos, terminou qualquer chance de rebaixamento, pulou para a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos ao primeiro tempo da coletiva de ontem, lá em São Januário, e o técnico Fernando Diniz falou sobre a mudança de postura entre o Nuno e o Alex Gomes, e também teria protesto da torcida no centro de treinamento, conversando com os jogadores, tido um papel importante nessa vitória ou não. Vejam. Não, primeiramente, boa noite. Vou começar diferente hoje, ó. Vitória Vascão para os vascaínos, tá? Só, beleza? É isso aí. E vamos parar por aqui. Em relação à tua pergunta, é o seguinte. Contra o Bahia, eu não achei que o jogo do Bahia foi um jogo animicamente igual ao do Grêmio, nem igual ao do Botafogo. Eu achei que foi um jogo equilibrado. Se não tivesse a expulsão, o jogo provavelmente ia terminar 0-0. Não foi o mesmo time, foi um time muito... No jogo do Bahia, embora a gente tenha perdido, a mudança começou no jogo do Bahia. Não começou na conversa, no CT, não começou com esse monte de fake news que saiu na imprensa, de gente querendo deturpar o ambiente. Não foi aí que começou. Começou no jogo do Bahia. Foi um time que jogou mais aproximado, jogou mais próximo. O Bahia praticamente não teve chance de gol. O Bahia foi um time que tinha, há 15 dias atrás, chega de 4-0 do Grêmio lá. É difícil jogar lá na Bahia. E o time estava ajustado, do Bahia. A gente teve pouca inspiração, tinha uma falta de confiança aparente no time, naquele momento. Mas o time começou a ser o Vasco de hoje no jogo do Bahia. Tanto é que terminou o jogo, já falei para os jogadores, que tinha mudado. Faltou inspiração, faltou confiança, mas voltou a ser um time que joga junto. E a gente é um time condenado a ser junto. Não adianta a gente querer jogar separado, que a gente não consegue nada. Tudo que a gente faz e treina é para o time jogar muito aproximado, e mais do que aproximado, com uma ideia clara de ser junto, de ser um sempre depende do outro. Tudo que eu faço depende muito das conexões entre os jogadores, tanto para marcar quanto para jogar. As manifestações, elas são legítimas, o CT não teve nada assim exagerado, foi uma cobrança que os jogadores souberam absorver. E separar as notícias que estavam acontecendo de coisas criadas e elaboradas pelo pessoal de fora e que não teve reflexo. O reflexo que teve interno foi o contrário do que as pessoas tentaram fazer. Que eu acompanho muito pouco, literalmente quase nada das coisas que acontecem. O que me chega por outras vias, mas nunca direto. Eu não vou procurar esses assuntos, nem quando está ganhando, nem quando está perdendo. Meu foco é interno. E internamente, o time sempre foi um time muito unido, foi um time que sempre trabalhou muito e um time que merece boas coisas. E serve a lição que a gente não pode, animicamente, teve uma mudança hoje muito grande no sentido que, além da gente conseguir jogar bem taticamente, tinha uma outra energia, uma outra atmosfera, e hoje a gente foi um time que jogou junto com a torcida. A gente nem jogou contra o São Paulo, a gente até tecnicamente talvez tenha feito uma partida melhor em alguns aspectos do primeiro tempo do que hoje. Só que não tinha a mesma energia. Hoje tinha uma energia diferente nos jogadores, tinha uma energia diferente na relação da torcida com o time. E isso, acho que a gente voltou de uma maneira muito rápida até essa conexão com o torcedor, e a gente espera, de fato, que o time saiba crescer com isso e levar isso até o final da temporada. Também falou sobre a conversa dos jogadores no intervalo. O intervalo durou mais de 15 minutos, né, devido à chuva. Esperaram 1 hora para a chuva passar. Ele falou sobre a conversa dos jogadores no vestiário. Veja. Eu, obviamente, passa um pouco um filme, mesmo que seja de relance, de tudo que aconteceu recentemente. Né? O gol do São Paulo, o gol contra o Botafogo. E acho que teve mais um, a gente tomou um pouquinho antes de ir para o intervalo. Mas assim, mas hoje só passou rapidamente. A gente soube trabalhar muito bem o intervalo. Eu com os jogadores, comissão, todo mundo mobilizou muitos jogadores. Na realidade, a gente nem queria que voltasse o jogo, porque o campo estava meio que impraticável. E estava demorando muito, então a gente queria, tanto nós como eles queríamos que marcasse, porque não queria jogar se o campo não tivesse condições. Depois foi secando e deu para jogar futebol. Então, as áreas estavam alagadas, mas a gente já jogou em campos muito piores do que o que a gente jogou hoje. Então a gente soube muito bem trabalhar no intervalo, no sentido anímico do time, que era um jogo muito importante. A gente soube decidir esse jogo. A gente soube, e tudo que aconteceu dessas 5 derrotas, até brinquei com os caras, foi um gol para cada derrota que a gente teve consecutiva. Acabamos fazendo 5 gols e tivemos mais chances ainda de fazer gol.
No primeiro tempo, por exemplo, a gente teve mais 3 ou 4 chances claríssimas para fazer gol. E podíamos ter ganhado até demais, por incrível que pareça. Então o time está de parabéns. O que fica, eu acho, de importante para a gente, para todo mundo que está aqui e para o ambiente do futebol como um todo, que depois de 5 derrotas, e eu fui arguído lá em Salvador por um de vocês, por causa da minha relação com o Pedrinho, então eu não ia ser demitido. Eu falei, mas é uma coisa assim meio que não... Porque se eu tivesse demitido, quem achou que tinha que ter algum tipo de demissão tem que sustentar a mesma coisa agora. Se não haja falta de firmeza, de inteligência, de tudo. O que mudou então? Então não era para ser, mas agora não é mais. Isso é o que padece o mal do futebol brasileiro. As pessoas vão oscilando, as pessoas não conseguem chegar a trabalho. Eu expliquei as mesmas coisas que eu expliquei no Bahia, eu vou explicar agora. O Vasco, quando eu cheguei, a gente estava na zona de baixamento, a gente teve momentos brilhantes na temporada, e nós ficamos 70 dias, que depois eu fui ver, talvez vocês não saibam, mas era de 24 de agosto até começo de novembro, jogamos 12 partidas, perdemos uma. Empatamos 4, sendo que esses 4 empates eram os 2 empates que você pode computar como vitória, que era a passagem para a Copa do Brasil diante do Botafogo. E pegamos mais ou menos 20 dias, a gente jogou 5 jogos. E o time foi mal. E perdeu os 5 jogos. Então, se não tivesse uma gordura que a gente criou nesse período, talvez estava todo mundo querendo demissão, assim, mas não tem critério, não consegue enxergar aquilo que é verdadeiramente. O time, quando eu falei uma vez, esse time está aprendendo a ser grande. Esse time do Vasco que eu dirijo, não é o Vasco instituição. O Vasco é gigante. Uma das maiores instituições do mundo em relação ao futebol. Mas esse time está aprendendo. E a gente aprende trabalhando, treinando. Aí, quando ele fala assim, mas o que fez na data FIFA? Na data FIFA a gente treinou. Você acha que a gente treinou tudo que tinha para treinar nessa semana e melhorou e que eu disse, a gente acredita nessas coisas bem infantis, que os resultados são assim, são causa de um único elemento, as derrotas são causa de um elemento só. O time vai aprendendo. Quando você sobe muito, como a gente subiu, ou a gente tem a grandeza de continuar subindo, ou a gente tem que aprender. Aí teve essa queda que ninguém queria. Nós perdemos 5 jogos, alguns deles a gente jogou bem. Não jogou bem só contra o São Paulo no primeiro tempo, jogou muito bem contra o Juventude no primeiro tempo também. Até melhor contra o São Paulo, até tomar o gol. Só que a gente coloca tudo na mesma cesta e acha que os jogos são todos iguais, todos muito ruins. E o Bahia não foi igual ao Grêmio, nem foi igual ao Botafogo. Foi um jogo, repito, foi um jogo que o time jogou mais unido, jogou mais junto, taticamente mais bem distribuído no campo. E faltou confiança que a gente foi perdendo por nossos próprios erros. O time errou muito, no sentido desses 5 jogos. No que errou? Errou na falta de, quando você está subindo, ou você acelera e trabalha ainda mais para continuar subindo, ou se você quiser acomodar, você vai cair. Foi o que aconteceu com a gente. E comigo aqui, junto com os jogadores, a gente não vai ter acomodação. E aí teve um outro questionamento, meio que é comum, né, que as pessoas repetem. Todo o meu trabalho é feito assim. Quando acontece alguma coisa de time perde, ou é porque eu sou muito rígido, ou porque eu protejo muito jogador, ou porque eu quero ajudar muito jogador, ou porque eu trabalho muito. E todas essas coisas, elas são muito mais, são os fatores positivos que contemplam o meu trabalho. A gente trabalha muito mesmo. Ontem, antes do jogo, eu trabalhei quase 2 horas no campo ontem. Se está errado ontem. Não vai estar errado no dia que perde. É isso que a gente precisa melhorar no debate, a gente conseguir enxergar as coisas como elas são. No torcedor, ok, assim, que a derrota, o torcedor ele está no papel dele, tem que ganhar tudo que é vitória. Mas quem milita no futebol e faz análise, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Senão a gente não consegue, senão não adianta ficar reclamando. Agora, repito, se uma pessoa se achava que tinha que ter algum tipo de demissão, a pessoa tem que sustentar, tem que demitir mesmo. Aí vai mudar de opinião porque ganhou de 5-1. Não tem sentido, pô. É porque não enxerga nada do trabalho. É um torcedor trabalhando como jornalista, como influencer, e contaminando a torcida. Porque a torcida quer voz. Então, se a torcida está chateada, o cara assim, não consegue enxergar. Assim, eu falo para você, do Bahia teve melhora. O cara não consegue enxergar nada que no Bahia teve melhora. Então, do Bahia, como vocês perguntaram, colocaram o Bahia no mesmo pacote. Mas aqui a gente não coloca no mesmo pacote. A gente vai assistir o jogo, explica assim, ó, aqui começamos a voltar a ser um time. Começamos a andar junto. Agora a confiança nós vamos recuperar com coragem para jogar, a gente cada vez mais junto. E isso foi feito. Tá? Então, assim, fica isso para vocês. E não é porque ganhou hoje. Então, assim, o que eu estou falando hoje, falei lá contra o Bahia. Tem que ter uma coisa, a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade para a gente poder ajudar mais o ambiente do futebol. Porque esse ambiente não é ruim só para o treinador e jogador, ele é ruim para todo mundo. Boa noite. Também sobre o Ryan, né, tem um atleta que cresceu muito desde quando o Fernando Diniz foi contratado, é o Ryan, né, autor de 2 gols, é o vice-artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Não sei se chegou já no número de gols do Vaete, depois eu vou ver. E ele falou sobre a importância do jogador. Vejam. Na realidade, do jeito que estava o campo cheio de poça, eu não queria que voltasse o jogo, porque eu acho que é ruim para o espetáculo, acho que prejudica o nosso tipo de jogo também, mas é ruim para o futebol, expõe o jogador, a gente já estava aquele tem passo, todo mundo frio, e interfere tudo, na alimentação, na ingestão dos alimentos, de como que você vai voltar, mudou tudo o jogo. Então, assim, eu não vejo uma preocupação grande com quem vai jogar o jogo. Então, volta, estava aquelas condições, se tivesse um pouco pior também, talvez voltasse. Enfim, depois como parou de chover, maneirou muito a chuva e parou depois, e eles tiraram com o rodo alguns excessos que tinha de água, a gente conseguiu ter um jogo, o campo estava em condições ruins, mas não terríveis. E a gente conseguiu jogar. O jogo teve um pouco de jogo, até que o Andrés conseguiu conduzir a bola e passar para
pro Ryan fazer o gol. Então, assim, a ideia inicial minha e do pessoal do Inter também era de não ter o jogo, a gente marcar para amanhã ou para domingo, a gente ter o campo em condições melhores. Em relação ao jeito de jogar, a gente já estava assim no primeiro tempo, mesmo sem a chuva, porque o campo não estava oferecendo boas condições para jogar, estava passando muita segurança por motivos diferentes. Não era porque a bola estava parando na poça, mas estava muito irregular o campo e a bola estava quicando muito. Então a gente estava já jogando de uma maneira um pouco mais conservadora, usando mais bola longa. Tinha um plano de usar a bola mais longa por conta de estratégia nossa, mas depois a gente usou um pouco mais por conta que o campo também não oferecia condições ideais para a gente tocar melhor ela. Aqui, Diniz. Boa noite. Matheus Pito aqui. Ô, Diniz, depois dessa vitória empolgante, como você avalia os jogos restantes do Brasil? É isso, galera. Até o nosso segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, 6 no ar, na hora do almoço. Até mais.